Olá, graça e paz. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida,
e que nós possamos, nesta reflexão da palavra de Deus, aprendermos com o Senhor aquilo que Ele tem para nós nesse dia. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está registrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Diz assim: é a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, ou do publicano. Lucas 18, do 9 até o 14. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O título da nossa reflexão hoje é A Justiça que não justifica. A justiça que não justifica. Depois eu explico para você o significado desse título, tá? Então nós temos aqui a parábola do fariseu e publicano. É bom a gente entender o que são essas duas figuras. São 2 classes sociais daquela época. Primeiro, a gente vê o publicano, ou seja, um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, lá na comunidade judaica naquela época, esse cobrador de imposto, como todos os outros, eles eram funcionários do Império Romano. O Império Romano era um país, estrangeiro que dominava o povo de Israel e que cobravam impostos. E esses impostos não eram revertidos em benefício da população judaica, mas sim para manter o luxo dos cidadãos romanos. Bom, e o fariseu? O fariseu, ele era tido como uma pessoa do bem, uma autoridade religiosa importante, uma pessoa respeitada, um homem de Deus, um homem que conhecia as Escrituras. Essas, então, são 2 figuras opostas. E os dois, Jesus disse que os dois vão orar no templo. E por quê? O texto aqui diz que Jesus contou esta parábola por quê? Ele diz aqui no começo, Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, a postura desse fariseu, que era tido como um homem de Deus, era a postura de uma pessoa que se julgava melhor que os outros. Enquanto que o cobrador de impostos, que todo mundo já tinha ele como um traidor da nação, porque ele trabalhava para a nação opressora. E os dois estavam no templo orando, um num canto, outro no outro. O fariseu, ele se coloca num lugar de destaque onde todo mundo pudesse vê-lo. E aí então ele ora em voz alta, e aí então ele conta todas as suas qualidades, que ele acreditava que ele tivesse diante de Deus e para que as pessoas ouvissem a sua oração, E aí então ele fala: oh Deus, eu te dou graças. Olha bem que ele faz uma oração de ação de graças, e isso é muito interessante, porque às vezes a gente dá graças a Deus por aquilo que nós fazemos para que todos vejam. E ele tem exatamente esse comportamento, E o publicano, ele fica lá num cantinho isolado, porque ele não era uma pessoa bem-vinda, nem no templo, nem em lugar nenhum.
E aí então ele vai lá num cantinho sozinho e ele começa a bater no peito e pedir perdão para Deus por causa que ele se sentia um pecador. Tanto ele se sentia, como as pessoas também o tinham como um pecador. Bom, mas enfim. Aí o fariseu começa a dizer que jejuava 2 vezes por semana e que era um dizimista fiel e coisa desse tipo. Agora, tanto o fariseu quanto o publicano, eles se expressam exatamente como eles se sentiam e como eles eram vistos. Então, o publicano, ele se expressa na sua oração exatamente como ele se via, como um pecador, como alguém que precisava da misericórdia de Deus. E o fariseu, ele também se expressa da mesma forma que ele se sentia. Ele se sentia uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa cheia de boas obras. Ele se sentia. Embora nós hoje sabemos, e Deus também sabia, qual dos dois estava sendo sincero. O publicano expressava o que ele sentia, mas aquilo era sincero, porque realmente ele era um pecador e nós sabemos que todos nós, diante de Deus, somos pecadores. Então, o fariseu não. Ele não se sentia um pecador, porque ele era um religioso, né? Um religioso de carteirinha, né? Bom, outra coisa que a gente pode observar aqui é que esse texto ele expressa aquilo que muitas vezes nós pensamos, né? Quem já não pensou assim, puxa vida, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu faço tudo certinho, eu vou no monte orar, eu trabalho tanto na igreja, né? Graças a Deus, porque tem tantas pessoas aí que estão nas drogas, que estão nos vícios, né? Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Mas aquela pessoa ali, coitado, né? Há pessoas que vão mais longe ainda, que dizem assim, olha, aquela pessoa ali está assim porque ela não quer aceitar a palavra de Deus. Não é como eu aceitei a palavra de Deus, eu era um viciado, eu era um bêbado, mas eu recebi a palavra de Deus no meu coração. Mas aquela pessoa não quer, então ela está pagando, está colhendo pelo que ela fez. Então, essa oração leva a gente a refletir na nossa maneira de nos apresentar, tanto diante dos homens como diante de Deus. Muitas vezes a gente coloca uma capa e as pessoas, e nós queremos que as pessoas nos vejam daquele jeito, que não é o que nós somos. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, Jesus ele nos ensina a orar da seguinte forma, ele fala, quando você for orar, se tranca no teu quarto e fala em secreto com Deus. Aqui eu vejo uma coisa interessante. Nós, quando oramos em público, nós não oramos da mesma forma que nós oramos quando estamos sozinhos. Porque quando nós estamos sozinhos, nós realmente nos vemos como somos. Mas quando nós estamos em público, você não vai dizer em público as coisas feias. Eu não vou dizer as coisas feias que eu faço em público. Não é verdade? Então, muitas vezes, quando o pastor te chama para orar na igreja, em voz alta, né, você não vai dizer lá, olha Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Normalmente, a gente faz aquela oração básica, né? Senhor, perdoa os nossos pecados, nós entregamos essa reunião a Ti, ou encerramos essa reunião, nós te agradecemos pelo alimento. Né? Embora também a gente não deve ficar se expondo. Por isso que é importante que a oração é uma coisa muito particular, né? Então Jesus fala que a oração é uma coisa secreta. Ele não precisa ninguém saber o que eu estou orando. Basta eu e Deus sabermos o que eu estou orando. Então é um ensinamento muito importante esse. Agora, o pecador lá, que era o publicano, ele se humilha em sua oração. Então Jesus nos ensina aqui que na nossa oração é um momento de nós nos humilharmos diante de Deus, ou seja, humilhar
diante de Deus é eu me tornar humilde, é eu me conhecer, é eu expressar exatamente o que eu sou e ser grato pela misericórdia de Deus na minha vida. Dizer, olha, Senhor, eu sou um pecador e eu te dou graças porque Jesus morreu por mim na cruz e eu te peço que perdoe os meus pecados e coisa desse tipo, né? Agora, o outro pecador, né, o soberbo, ele vai e se exalta, né? Então são duas orações de dois pecadores. Só que um pecador confesso e um pecador soberbo, que não se põe, não se coloca como um pecador. Então, Jesus fala aqui no versículo, o fariseu em pé orava consigo, né? E o cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Então, olha bem que esse consigo, ou seja, na verdade, esse fariseu, ele orava para si mesmo, ele estava dizendo para ele mesmo, olha, eu sou dizimista, olha, eu vou na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Agora o outro lá não. Ele orava a Deus, dizendo, Deus tem misericórdia. Aqui Jesus disse que ele nem olhava para o céu, ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de olhar para Deus, porque ele sabia que ele era um pecador, né? Então, Jesus nos ensina aqui que essa é a postura desse cobrador de impostos, que era a postura verdadeira, embora todo mundo naquela cidade o odiava porque sabia que ele era um cobrador de impostos, tinha ele como um traidor da nação. Então, a oração não é uma ocasião para eu mostrar as minhas qualidades diante de Deus. Eu não devo chegar diante de Deus nunca exaltando as minhas qualidades. Mas eu devo chegar diante de Deus reconhecendo que eu preciso da misericórdia de Deus. Que a graça de Deus é um favor na minha vida, porque eu não merecia o perdão de Deus, mas mesmo assim Jesus morreu por mim. A minha oração deve ser nesse sentido. Eu tenho que me colocar diante de Deus nessa condição, né? Então, a nossa oração não é uma oportunidade para nós ficarmos, jogando na cara de Deus aquilo que nós somos, porque o que nós somos não é mérito nosso, mas é a graça de Deus na nossa vida. E não somos nós que devemos dizer aquilo que nós temos de bom. Isso a gente deixa para as outras pessoas e para Deus. Agora outra coisa, esse texto também deixa claro que a minha justiça, aí vem o título, né? Ela não me justifica. A minha justiça diante de Deus, a palavra de Deus diz que a justiça do homem é trapo de imundícia. E trapo de imundícia é uma coisa imunda mesmo, né? Se você procurar saber o que é, você vai ver que é uma coisa imunda. O trapo de imundícia eram aqueles paninhos que as mulheres usavam na época da menstruação. Então, essa é a nossa justiça. Quando eu tento me justificar diante de Deus, é assim que Deus vê essa minha justificativa. Eu não preciso dizer para Deus o que eu tenho de bom, porque Ele sabe. Agora é bom eu dizer para Deus o que eu tenho de ruim, porque aí eu vou me lembrar do que eu tenho de ruim e vou tentar me corrigir. Outra coisa que essa oração nos ensina, que o reconhecimento da minha condição de pecador me redime diante de Deus. Então, quando eu tento me justificar, eu me condeno mais. Mas quando eu reconheço e confesso as minhas culpas, os meus pecados, quando eu chego diante de Deus não para dizer o quanto eu sou bom, mas quando eu chego diante de Deus para dizer o quanto eu sou pecador, eu saio justificado. Então, ou seja, a minha consciência de pecador me justifica. Não a minha justiça própria, a minha exaltação, ela não me justifica. As minhas qualidades diante de Deus não me justifica, porque Deus sabe tudo que nós somos. E não é o que eu digo para Deus que vai convencê-lo de alguma coisa, mas sim o que eu sou diante de Deus, né? É igual quando nós
as pessoas sabem quem nós somos não pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos, né? Então, a mesma coisa é diante de Deus. Diante de Deus, nós temos que procurar ser o que somos. E diante das pessoas também, né? E chegar diante de Deus e dizer, olha, Senhor, eu sou um pecador. Então, talvez você esteja ouvindo o som aqui do homem vendendo laranja lá na rua, tá? E aí a gente tá gravando de casa. Bom, mas que nós possamos refletir nessa parábola do fariseu e do publicano, do fariseu e do cobrador de impostos, né? Então aqui o último versículo diz assim, ó, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é um versículo que todo mundo conhece, até o não cristão conhece. Todo mundo que se exalta será humilhado, e todo mundo que se humilhar será exaltado. Então é importante eu reconhecer os meus pecados. Agora as minhas qualidades, deixa que os outros falem sobre ela, deixa que Deus veja as minhas qualidades. Então a nossa oração é assim. Então o melhor conselho que Jesus nos dá é orar em secreto. Ninguém precisa saber o que você está orando. Gente que ora, gosta de fazer longas orações nas igrejas. A gente vê cada coisa assim, mas vamos deixar isso para lá. Mas que nós, que eu e você, possamos ter essa atitude desse publicano, né? Orarmos em secreto. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que esta reflexão possa te abençoar e que você possa, se ela foi bênção para a sua vida, repasse pelo menos para um amigo. Tá bom? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.